Olá pessoal, resolvi gravar para vocês um vídeo falando sobre uma super dúvida das minhas clientes e é uma das perguntas que eu mais recebo na hora de agendar a microlabial. Posso escolher a cor da minha microlabial? Então assim, isso é uma das dúvidas das minhas clientes e que eu não consigo responder pelo WhatsApp. Por quê? Existem alguns fatores que interferem na hora da gente escolher a cor, tá? Então, tem muitas clientes que já chegam com uma cor definida. Ah, eu quero uma tonalidade mais rosada, eu quero uma tonalidade mais avermelhada. Mas existem alguns fatores que às vezes impedem da gente escolher a cor, porque a gente tem que fazer coberturas de imperfeições, corrigir, a uniformizar a cor do lábio. Então, por isso a gente tem que seguir um protocolo para realizar esse procedimento. E eu vou colocar aqui para vocês alguns fatores que interferem na hora da gente escolher a cor da microlabial. Então, o primeiro deles é a tonalidade da pele, tá? A tonalidade da pele interfere muito, porque existem cores que assentam mais para algum tipo de pele e menos para outras, tá? Então, se é uma pele branca, morena, parda ou negra, existem tonalidades que fica melhor para aquele tipo de pele, para aquele tom de pele, que tem um caimento melhor, que combina, né, com a harmonia do rosto, da pele da pessoa. Então isso a gente é um dos fatores que a gente tem que levar em conta. Além disso, o fator da cor do lábio também, né? A tonalidade do lábio também interfere. Se é um lábio pálido, ele é muito fácil de você escolher a tonalidade, porque qualquer coisa que você colocar nele vai ficar bom. Vocês imaginem uma parede branca, a gente escolhendo a cor, o desenho que a gente vai colocar ali e tudo vai assentar, vai ficar muito bom. Mas existem outras tonalidades de lábio que interferem na hora da gente escolher a cor. Por exemplo, um lábio natural. Às vezes ele já vem com uma tonalidade, um fundo de cor no lábio, né? Às vezes ele tendia mais para avermelhado, às vezes mais para rosado. E aí a gente não pode muito fugir do que tá ali no lábio, né? Então a gente normalmente segue que o lábio apresenta pra gente, tá? Existem também lábios manchados. Existem pessoas que chegam com lábio aqui para me fazer um procedimento que às vezes tem 3 cores naquele lábio. Então a gente precisa uniformizar tudo e deixar uma cor só. Então isso existe um protocolo para a gente seguir para conseguir uniformizar esse lábio. Então a gente já segue esse protocolo e às vezes não pode colocar a cor desejada da cliente na primeira sessão. Também tem lábios que tem uma tonalidade marrom, outros arroxeados, lábios com cicatriz, também a gente segue um protocolo diferenciado. Então, todos esses fatores interferem na hora da gente escolher a cor e que às vezes na primeira sessão a gente já não consegue colocar a cor desejada da cliente. E o estado de saúde do seu lábio também interfere na hora da gente escolher a cor. Se a gente for trabalhar com um lábio hidratado, então ele fica mais fácil para ele absorver a cor, né? É muito mais fácil para a gente profissional trabalhar. O resultado da cliente vai ser muito melhor na hora da cicatrização. Mas também chega lábios pra gente que ele já chega ressecado, com algumas pelezinhas saindo do lábio. Então isso vai prejudicar sim a cicatrização. Ele pode deixar algumas manchas no lábio, algumas partes mais escuras, outras mais claras na hora de cicatrizar. Então, por isso que é muito importante você hidratar e cuidar do seu lábio antes do procedimento. Também tem lábios muito desidratados, tá? É aquela pele assim mais rígida. A gente profissional tem muita dificuldade na hora de implantar o pigmento, tá? Porque como a pele é muito rígida, na hora da gente passar a agulha, então, se a gente for colocar um pigmento muito claro, não vai pegar nada nessa pele. Então, a gente às vezes tem que trabalhar com tons mais, com uma carga pigmentária maior, para poder passar menos vezes naquela região, mas que o lábio possa absorver melhor. Porque se a gente for fazer muitas passadas nesse lábio, vai gerar um processo inflamatório muito grande e isso vai prejudicar na hora da cicatrização, tá? E também lábios rachados, tá? É muito difícil a gente pegar, mas sim, tem lábios com fissuras, né? Às vezes sangramento no lábio, feridas. Gente, o lábio é um reflexo da nossa saúde, tá? Então vocês podem, vou dar um exemplo para vocês. Quando a nossa imunidade tá baixa, quem tem o vírus da herpes acaba sendo um monte de feridinha no lábio.
Entende? Então, o lábio tá refletindo algo que o organismo da pessoa tá sentindo, né? Tá com a imunidade baixa, vai sair as herpes. E é a mesma coisa as rachaduras, tá? Isso quer dizer que o teu organismo tá precisando de vitaminas, nutrientes, proteínas, tá? Então, você tem que procurar um médico, fazer uma avaliação, ver como que tá a tua vitamina D, a vitamina B12, zinco, entre outras vitaminas que o nosso organismo precisa, tá? Então, se você tiver com a sua saúde em dia, seu lábio também vai estar bem saudável, tá? E isso vai ajudar também na hora da gente fazer a micropigmentação e também na fixação do pigmento, tá? Da cor final, da cor cicatrizada no seu lábio. Além desses fatores que interferem na hora da gente escolher a cor, existem também as técnicas que a gente escolhe, tá? A gente tem duas técnicas que a gente escolhe normalmente, que é a técnica revitalização e a técnica efeito batom. Mas quando as minhas clientes chegam aqui, a maioria, tá? Não tô dizendo todas, mas grande parte chega fazendo esses seguintes pedidos. Quero bem clarinho, nada forte ou chamativo ou sem contorno, tá? Então, esse tipo de efeito é a técnica da revitalização labial. A revitalização labial é um procedimento que ele tem menor durabilidade no lábio, tá? Ele é apenas para dar uma leve corzinha no lábio, não é para deixar o teu lábio marcado, não é para deixar o teu lábio com um efeito de batom que você passou, tá? Ele é indicado para as pessoas que querem dar uma leve cor, como se o lábio fosse saudável, que tivesse aquela cor saudável, mas não é o efeito batom, não é o efeito marcadinho, tá? Então eu já vou explicar para vocês. Existem as duas técnicas, revitalização e efeito batom. Revitalização vai ter uma menor durabilidade, vai durar alguns meses e você já vai estar quase sem procedimento, quase sem cor, vai ter que voltar a fazer uma nova sessão. Já o efeito batom, ele fica mais marcadinho e ele vai te dar uma maior durabilidade. Você vai ter um procedimento até de 2 anos nos seus lábios. Mas aí o que acontece? Às vezes as pessoas, por elas terem medo de fazer o procedimento, medo de ficar muito marcado, chamativo, porque no dia do procedimento, sim, ele fica a cor mais acesa, mais chamativa. Então as pessoas têm medo, elas não querem muita cor para não ficar aquela coisa chamativa. Mas tem que lembrar que o retoque, na hora da cicatrização, o lábio perde muita cor, o organismo absorve também bastante cor desse lábio, então acaba voltando clarinho, tá? Porque a revitalização é isso, é o lábio clarinho, é apenas uma leve cor no lábio, tá? Então às vezes elas falam, ai, não ficou nada, tá muito claro, quero mais forte, podia ser mais marcadinho. Então assim, a revitalização é algo clean mesmo, tá? É algo bem sutil, bem leve, apenas para dar cor. O que a maioria dos profissionais vendem nas redes sociais é a revitalização, tá? Porque aquele efeito mais marcado, as pessoas acabam se assustando, acham que vai ficar daquele jeito e tal, e acabam não querendo o efeito batom, querem a revitalização, achando que vai dar um efeito bem bonito, bem marcado depois, tá? Não, a revitalização é algo bem sutil. E na foto, na internet, ele fica bonito mesmo, na hora ali ele fica lindo. É um efeito bem bacana, como quase se fosse um lip tint no lábio, né? Deixa só uma corzinha viva. Mas o que vai dar mesmo aquele efeito mais bonito no seu lábio, como se o teu lábio fosse bem chamativo, bem marcadinho, é o efeito batom, tá? Aí no primeiro momento você vai se assustar assim, porque ele fica mais marcado e mais definido. Mas cicatrizado, gente, ele fica lindo, tá? O meu lábio, ele é o efeito batom. Eu já tenho 4 sessões nesse lábio para me conseguir essa tonalidade que eu tenho aqui, tá? Então são 4 sessões que eu fiz. Então às vezes, por isso que a revitalização ele fica bem clean, tá? E o efeito batom às vezes tem que fazer mais sessões para ele ficar marcadinho assim. Então aí às vezes as clientes elas têm medo desse impacto do efeito batom, mas para ficar bonito assim, todo dia você está pronta, tal, o efeito batom é a melhor opção. Mas também tem aquela cliente que gosta do efeito mais clean.
Mas assim, só para vocês não ficarem, um dos motivos de eu fazer esse vídeo é para vocês tirarem um pouco desse medo de fazer o procedimento, de ousar às vezes nas cores. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter sanado um pouco das dúvidas de vocês em relação a escolher a cor, tá? Então, vocês viram que existem fatores que interferem, que é a tonalidade da pele, do lábio, a saúde também dos lábios, também o estado de saúde dos lábios também interfere, e a técnica escolhida, tá? Então, se você quer um efeito mais clean, é a revitalização, que é sem marcação, tá? Ele é uma cor mais clarinha, mas em compensação ele dura menos. E o efeito batom é algo mais marcadinho, tá? Mais efeito batom mesmo e que te dá uma durabilidade maior, tá? Então, se eu conseguir sanar um pouquinho das dúvidas de vocês, eu fico bem feliz. Qualquer coisa, vocês podem estar me chamando no direct, tá? E deixe seu like aí e até o próximo vídeo.